Olá pessoal, eu me chamo Daniel, vou fazer uma questão de regra de 3 simples realizada pela VUNESP recentemente, no ano de 2020. Quem gostar, compartilhe, tá? Quem precisar aprender esse e muitos outros macetes, é só entrar em contato, que através dos nossos cursos, tá? Cursos diferenciados mesmo, fazemos as aulas ao vivo, te entregamos as aulas gravadas e fazemos o acompanhamento do aluno até a sua prova, tá bom? Então, essas são algumas condições dos nossos cursos, tá bom? Mas vamos lá, vou ler aqui para a gente poder estar fazendo junto. 4 robôs, todos iguais e trabalhando no mesmo ritmo, realizam determinada tarefa em 5 horas de trabalho ininterrupto. Ponto final. Se apenas 3 deles trabalharem nas mesmas condições, esta tarefa será realizada em, aí tem horas e minutos aqui, né? Então eu fiz uma primeira leitura e depois eu copio os dados, né, na ordem que eles aparecem, tá? Então eu já tinha começado aqui, mas eu vou refazer de novo para vocês verem, né? Então eu começo copiando os dados. 4 robôs. Então eu venho aqui, ó, e coloco robôs, né? São 4, né? E continua a leitura lá. Todos iguais e trabalhando no mesmo ritmo, vírgula. Então até aqui nenhum outro dado matemático. Realizam determinada tarefa em 5 horas de trabalho ininterrupto. Ponto final. Então vou copiar isso aqui. São 5 horas de trabalho ininterrupto que ele realiza essa outra tarefa, né? Então vou colocar aqui horas, né? São 5 horas de trabalho ininterrupto. Coloquei ali. E aí continuo lá de onde eu parei a leitura. Tem ininterrupto aqui, ó. Continua aqui. Se apenas 3 deles trabalharem, vírgula. Opa, para e copia esse dado. Se apenas 3 deles trabalharem, viu que eu copio o dado na ordem que eles aparecem? Pessoal, sempre fazendo a interpretação de trecho a trecho, ou seja, de pontuação em pontuação, para não me perder no meio dos dados, né? E aí continua aqui. Nas mesmas condições, né, esta tarefa será realizada em quantos minutos? Está aqui as alternativas, certo? Então vamos fazer aqui junto aqui. Então, como ele quer saber em quantas horas, né, nessa outra segunda situação, então eu coloco X nessa outra situação, que eu não sei em quantas horas, né? Coloco o X aqui. E agora eu vou resolver. Pessoal, olha só que simples, tá? É uma regra de 3 simples porque tem apenas 2 colunas, né? Então, vira uma regra de 3 simples. Robô, olhando de cima para baixo nessa tabela. Eu vou pensar, era 4 robôs, olhando de cima para baixo, agora são 3. O que aconteceu? Diminuiu, né? Se eu digo que diminuiu, então eu coloco seta para baixo, tá? Vocês sabem, para quem não sabe, né, as questões de regra de 3 se resolve através de setas, né? Colocando setas, para ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Então vamos continuar aqui. E para resolver a seta, para saber se a seta da coluna do X, né? Olha como é que eu faço, pessoal. Eu vou resolver em linha, tá? Ó, tampo o valor de baixo e faço a pergunta dessa forma. Se eu tiver 4 robôs, né, eu vou precisar de 5 horas, certo? Olha aqui meu dedo aqui. Se eu trabalhar com 4 robôs, eu vou gastar 5 horas. Aí eu vou tirar o dedo daqui. E agora, se eu mudou a situação. Se eu trabalhar com menos robôs, que 3 é menos, né? Então, se eu trabalhar com menos robôs, quantas horas eu vou precisar? Mais, né? Percebe? Se eu tiver 4 robôs, preciso de 5 horas. Se eu tiver menos robôs, vou precisar de mais horas para fazer a mesma tarefa, né? Se eu digo que é mais, então eu coloco seta para cima. Percebe que ficou uma seta para baixo e uma seta para cima. Quando isso acontece, pessoal, o que você faz? Você escolhe como que você quer resolver, se é para cima ou se é para baixo. Mas o que é isso, né? Resolver para cima ou para baixo? Bom, eu vou escolher resolver para cima. Vocês já vão entender para quem não sabe, tá? Então eu escrevo aqui que eu vou resolver para cima. Isso quer dizer o quê? Que a coluna que está com a seta para baixo, eu tenho que inverter o seu valor. Então eu coloco 3 para cima e 4 vem para baixo, percebeu? O 4 estava em cima aqui, né? Então aqui ele veio para baixo, o 3 estava embaixo, veio para cima. E igual a coluna do X. A coluna do X já está a seta para cima e eu escolhi resolver para cima. Essa escolha me dá a condição de eu não precisar inverter, tá? Então, se eu escolhesse para baixo, eu inverteria a que estava para cima e vice-versa. E agora? Como eu conheço 3 valores, eu tenho uma proporção aqui, né? Como eu conheço 3 valores, é só multiplicar em x assim, ó. 3 vezes x, 3x, igual
5 vezes 4, 20. E agora, pessoal, como é que eu faço aqui? X vai ser igual a 20 dividido por 3. Não é isso? Porque o 3 estava multiplicando o x, passou para o outro lado do sinal do igual, aqui, dividindo. E agora como é que eu faço? 6 vezes 3, 18. Para 20, falta 2. 2 não dá, para dividir por 3. Vou colocar um zero aqui e uma vírgula aqui. E agora, continuo. 6 vezes 3, 18. Para 20, falta 2. Coloco um zero aqui e continua a multiplicação. 6 vezes 3, 18. Para 20, falta 2. E vai continuar a mesma coisa, tá vendo? Vai para o infinito esse número, certo? Maravilha. Então, gente, olha só, você se deparou com um número decimal, um número quebrado, Esses números decimais, antes da vírgula, representa a parte inteira, tá? Então, eu vou copiar aqui, ó, a parte inteira. Percebeu que o x, eu estou descobrindo o valor de x aqui, não estou? Então, o x lá na minha questão, ele está na coluna de horas, Então, o resultado do x que eu cheguei aqui, que é 6,66 e vai para o infinito, 666, o que acontece? Também está em horas, Então, maravilha. A parte inteira que vem antes da vírgula no número decimal são 6 horas. 6 horas. Coloco ali já. São 6 horas. Então, já é uma daquelas alternativas lá. Aí elimino a E. E sobrou o quê? Não é 6,66 horas, porque eu aqui estou resolvendo no x, como eu expliquei anteriormente. Maravilha. Só que a parte quebrada aqui, ó, a parte inteira eu já tirei, isolei lá. Quando eu tirei lá, ele estava assim, 6,66. Quando eu tirei o 6, o que aconteceu? Ficou nada. Ficou só isso aqui, ó. Certo? Ficou zero, porque os 6 horas eu puxei para lá. 6 horas inteiras. Então, é para me transformar esses minutos aqui, ó, não é 66 minutos. Percebe que é 6,66 de horas, de uma hora, Quando eu falo a preposição de uma hora, eu estou falando de multiplicação. Então, é só multiplicar aqui, ó, por 60. Por que 60? Porque uma hora são 60 minutos. E essa parte quebrada do número representa os minutos de uma hora. Mas é quantos minutos? Não é 66. É 0,66 de uma hora. Ou seja, multiplicado por 60. Então, é só baixar o zero aqui, 6 vezes 6, 36. 6 vezes 6, 36. Mais 3, 39. 6 vezes 0, 0, abaixa o 3, Conta quantas casas tem com vírgula na conta. Coloco, são uma, duas, Coloco o mesmo número de casas no resultado. Uma, duas. Então, são 6 horas e 39,6 minutos, tá? Então, o que acontece? Como lá ele não pediu em segundos, só tem horas e minutos, percebeu que não tem nenhum 6 e 39, mas tem 6 horas e 40 minutos, É essa a resposta certa. Por quê? Porque percebe que aqui, ó, é 6,66 de horas, só que o número não acaba, ele vai para o infinito esse número. Então, se você continuasse colocando mais casas aqui, quanto mais casas eu colocasse, mais ele ia se aproximar do 40, ia ficar 39,9,999, até chegar muito mais próximo do 40. Então, com certeza dá para a gente arredondar aqui, ó, para 6 horas e 40 minutos. Resposta é a C, tá bom? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, como é que resolve uma questão assim de horas e minutos, tá, pessoal? Qualquer coisa, quem quiser aprender mais sobre esse tipo de questão, é só nos contatar. Abraço!